Salve pessoal, vamos lá, sextou, Sodanense, mas sextou com notícia, pintou ainda há pouco aí a notícia de que a LFU, a nossa parte, o nosso bloco da Liga fechou com a Globo os direitos de transmissão para o Campeonato Brasileiro até 2029. Então, vamos trazer aqui para vocês no Sodanense o que a gente conseguiu apurar. Na verdade, a LFU, além da Globo, ela já tinha fechado com o Google YouTube, né, que é a Casa TV, com a Amazon, com a Record e agora, por último, a Globo. São 3 pacotes. A LFU tem, em média, 12 clubes na Série A, se você pegar o último ciclo, de 19 a 24, atualmente são 11. O primeiro pacote são 38 jogos, co-exclusivos para Record, YouTube e Premiere. O segundo pacote são 38 jogos exclusivos para Amazon Prime, e aí só da Amazon Prime. E esse terceiro pacote, que foi vendido hoje, são 152 jogos para a Globo como um todo, que inclui TV aberta, Sport TV, Premiere. Então, já de cara, os clubes da LFU, em relação à Libra, tem uma gama maior de opções do que de onde o torcedor pode assistir. Eu sei que às vezes ele tem que ficar procurando, vira uma gincana e tal, mas ao mesmo tempo você democratiza mais e você amplia o leque e não fica preso só ao Premier, que é o caso, por exemplo, dos jogos em que a Libra tem o mando. Esses jogos todos que eu estou dizendo são os jogos, evidentemente, que os times da Libra têm mando de campo. A escolha de cada jogo, elas são alternadas entre essas plataformas e existe um número máximo por clube, que eu não vou saber dizer aqui qual é, mas existe um número máximo. Então, entre Record, Globo, YouTube, Premiere, Amazon, eles vão se entendendo e vão encaixando na grade deles os jogos que cada um quer. Isso em relação à divisão de clubes. Em relação à receita, o que eu posso dizer, o que eu apurei, o que me foi informado, não tive acesso, evidentemente, ao contrato, porque são coisas absolutamente sigilosas, mas o que eu tive, o que me foi passado, e eu estou passando aqui para vocês, como uma apuração aqui do Sodanense, é que a receita da LFU foi superior em 55% em relação ao ano passado. Ou seja, só em relação ao ano passado, a gente já aumenta a receita do nosso bloco em 55%. Se você comparar com o bloco, com o ciclo inteiro anterior, que vai de 19 a 24, o aumento é de 75%. Ou seja, é um aumento bastante considerável em relação às nossas arrecadações. Um tema, né? Um tema que é sempre muito, muito controverso, a divisão de receita de TV, que vai mais para Flamengo, para Corinthians, para Palmeiras, e que a gente fica sempre ali no terceiro, no segundo. Aí falando de Fluminense, no segundo e no terceiro escalão, e que se tenta diminuir, pegar exemplos europeus e o alemão e tal, de dividir, a gente está conseguindo pelo menos dar uma achatada e deixar a coisa um pouco mais igual. A gente sabe que clubes com mais audiência, com mais torcida, vão conseguir, invariavelmente, mais arrecadação por outros meios, inclusive por patrocínios de camisa, por bilheteria, por sócios, mas que seja pelo menos na divisão de transmissões a coisa fique um pouco mais justa. É isso que a gente está brigando e é isso que a gente está conseguindo, e já a gente vai ver como realmente ficou bem melhor, pelas informações que eu consegui recolher. Em relação à arrecadação geral, a LFU, com todas essas plataformas, a LFU, vai arrecadar 1,7 bilhão de reais por ano. Essa é a arrecadação da LFU. Enquanto a Libra, que fechou com a Globo apenas, vai ficar com uma média de 1 bilhão. Por que eu estou falando média? Porque depende de alguns itens, como por exemplo o número de clubes que você vai ter na Série A. Então, hoje a LFU tem 11. Aí você ganha um pouco menos de 1,7 bilhão. Se você tiver 12, 13, você aumenta mais. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente pode ter 13 até 14. E é bem factível que isso aconteça, que essa divisão seja sempre pró-LFU em relação à Libra. Mas pura e simplesmente a arrecadação é 1,7 bilhão para a LFU, 1 bilhão para a Libra. Particularmente ao Fluminense, que é o que nos interessa aqui. O crescimento do Fluminense é de cerca de 30% em torno em relação ao ano passado. E aqui já descontado, né? Porque tem a questão dos 20% para os investidores, que depois viraram 10%, que se renegociou. Se você descontar os 10% que o Fluminense perdeu não, né? Mas que adiantou com os investidores, ainda assim o Fluminense vai ter um aumento médio, né, de aproximadamente 30% ao que arrecadou com transmissões ao ano passado. 30% aí vai dar quase um terço, que se for isso mesmo, é um aumento bem considerável.
Os clubes, a maioria dos clubes, ou todos, não sei, mas falando pelo Fluminense, que adiantou esse dinheiro, e muitos falam nisso, mas os clubes da Libra, e aí não sei se todos, mas uma boa parte, já tinham adiantado também cota de televisão com a Globo. Não vou falar de clube A, B ou C, porque eu não vou saber dizer exatamente qual, porque aqui o foco é o Fluminense, mas em torno, a média é de 12%, inclusive, que os clubes da Libra já têm adiantado com a Globo, ou seja, mais que os 10% que a gente pegou com os investidores. Então, isso empata. Fazendo uma comparação de Libra e LFU, que na verdade o que a gente quer é que no fim das contas se juntem e virem uma liga só e a gente consiga ser muito mais forte. Mas enquanto a gente está nesse processo e fica degladiando, tudo bem. Aí cada um puxa um pouquinho a sardinha para um lado, a sardinha para o outro. A gente vai falar aqui da LFU. E uma coisa interessante que me foi passado, e de novo, eu não tenho acesso ao contrato, então eu estou passando para vocês o que me foi passado. Em algum momento, a gente espera transparência. É claro que transparência não quer dizer que vão abrir todos os contratos, a gente sabe que esses contratos não são abertos dessa forma. Né? Mas alguma coisa é possível se passar ao público. O que é dito é que se Fluminense, Flamengo ficarem na mesma posição do Campeonato Brasileiro, primeiro, segundo, terceiro, a posição que for, se ficarem na mesma posição, o Fluminense, hoje, de transmissão, receberia mais que o Flamengo, e não só o Fluminense. Botafogo e Vasco da Gama também, que estão na LFU, receberiam mais do que o Flamengo. O que isso já é uma coisa que, se você pensar, né, na divisão anterior, era impensável. Né? Então, assim, isso é o que me foi passado. Se a gente ficar na mesma posição, o Fluminense recebe de transmissão. Todo o resto de arrecadação e tal, os caras vão ter mais dinheiro. Mas que transmissão, a coisa já fica mais igualitária a ponto do que a gente sempre pediu, e que uma campanha melhor, com um público melhor, com audiência maior, que a coisa reflita a ponto de o Flamengo não ter, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, de ter uma discrepância tão grande. Então, o Fluminense receberia até mais. Quero ver isso também direitinho, tá? Isso foi o que me foi passado, eu quero ver também como é que seria, mas fica aí uma boa notícia e vamos torcer pela confirmação. Não vou passar cheque em branco. E há uma última questão em relação à Série B. A FU, ela tem um acordo de passar 15% para os times de Série B. E aí se usa muito isso, o pessoal da Libra, e aí começa o duelo de narrativas, e o pessoal da Libra usa muito como, tá vendo, mas vocês perdem 15% para os clubes de Série B, não sei o quê. Não é bem isso, não é bem isso. Ainda não foi negociado o pacote da Série B, ainda vai haver essa negociação. Então esse 1,7 bilhão, que é da primeira divisão, e sendo que só a partir de 17 é que vai haver essa divisão 85-15. O que entrar hoje para a Série B vai para os clubes de Série B. Estão no nosso grupo. Se estima que mais ou menos vai ser uns 200 milhões pela Série B que eles vão pagar pelo nosso bloco. Ou seja, se você somar tudo hoje, seria 1,9 bilhão. Mas ainda está dividido. Quando os clubes se juntarem, quando houver a unificação do valor, aí há essa divisão. E por que isso também não é ruim? Primeiro que esses 200 milhões, se for isso mesmo, que é o esperado, ele já vai cobrindo lá esses 15%, ou parte dos 15%, que já fica no 0-0. Se sobrar alguma coisa, uma diferença vai ser um residual. E tem um checkmate aí que eu não tinha me ligado, porque eu não sabia que esse valor era só da Série A. Isso para mim foi um checkmate. Como o nosso grupo é maior, a gente tem na Série B, hoje, 16 clubes, se não me engano. Então, o que acontece? A gente tem muito a garantia, e para o investidor ter a garantia, de que sempre vai ter na Série A e na Série B a maioria de LFU. Então, na primeira divisão, a gente hoje tem 11, amanhã pode ter 12, 13, 14. Porque na segunda divisão a gente tem 16, daqui a pouco vem 17, 15, 18. Então, no total, na primeira e segunda divisão, a grande maioria, se na primeira divisão a gente é maioria, mas é um pouquinho maioria, a gente vai ter quase sempre a garantia, ou sempre a garantia, de que a gente vai ser maioria, porque a gente tem muito, mas muito mais clube da Série B. Então isso vai garantir o quê? Que o nosso contrato da Série A vai ser maior, o que eu falei lá no começo, que é 1,7 bilhão, ou a gente tem 11 clubes, diminui um pouquinho desse 1,7. No ano que vem, se a gente tiver 12, vai para 1,7. Se tiver 13, vai aumentar, fica proporcional. Então a gente vai ter sempre a garantia de que esse valor vai ficar numa média
de 11, 12, 13 e, se der uma sorte, 14 clubes, porque a nossa Série B é muito mais forte que a da Libra. Nossa, enfim, LFU, porque eu tô defendendo aqui o lado do Fluminense, afinal isso aqui é só danense e não só da geral. Então, basicamente é isso, são as informações aí que eu consegui apurar, trazendo aqui. Tava na rua, fiquei ilhado, queria gravar da rua, aí o fone não funcionou, coisa e tal. Vim correndo pra casa, tô meio molhado, não botei camisa do Fluminense, mas queria trazer aqui essas informações. Curioso que sexta-feira passada, mais ou menos nesse horário, eu também tava na rua e fiz um vídeo correndo pra informar que do arrastão, que 4 jogadores do Fluminense sofreram na linha amarela, perderam os 2 carros, depois foram recuperados, e fiz o vídeo, botei no ar, e hoje, mais ou menos no mesmo horário, tô vindo aí mais com um pouquinho de informações em relação a uma notícia que tá amplamente divulgada, mas tem aqui um pouquinho mais de informações pra vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, toda aquela coisa. E tamo aí de segunda a sexta, 10 horas da manhã. Não deixa de dar uma moral aí pra gente, que a gente agradece bastante pra continuar fazendo o nosso trabalho. Beleza? Valeu, obrigado, um abraço, saudações tricolores.